Vamos bendizer ao Senhor. Nós ainda vamos continuar meditando aqui no nosso devocional, ainda um pouquinho do cântico de Zacarias, quando a sua boca se abriu de júbilo, bendizendo ao Senhor por grandes coisas que Deus estava realizando. Nós precisamos ter também os nossos lábios destravados para bendizermos o Senhor, e a palavra de Deus está repleta de motivos para podermos bendizer ao Senhor em todo o tempo. No cântico de Zacarias, lá no capítulo 1 de Lucas, ele, lembrando a aliança, no finalzinho, quando ele profetiza a respeito do menino, que era João Batista, que prepararia o caminho, e ele, versículo 77, ele diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui, Zacarias usa a promessa de Deus nesse cântico, uma profecia lá de Isaías, quando ele diz: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lá em Isaías 9:2 dá esse motivo do menino que nasceria. Ele ia nascer para trazer luz. Ele é o sol nascente que traz luz. Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios 4, no versículo 6, dizendo assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele nos tira das trevas, Deus nos tira das trevas por meio da manifestação do seu Filho. E Deus nos tira das trevas, não são apenas trevas externas, não é apenas trevas do lado de fora, mas a maior treva que existe está dentro do coração humano. Há aquele adágio que diz: conhece-te a ti mesmo, né? É um adágio grego, todos os filósofos gregos usaram esse adágio. Como é importante para o ser humano se perceber, como é importante para o ser humano se conhecer. E por mais que existam várias ferramentas para o autoconhecimento, nenhuma dessas ferramentas são suficientes. O ser humano é sempre um ser estranho para ele mesmo. Ele sempre se surpreende, quer fazendo coisas más, quer fazendo coisas boas. A gente sempre está em busca de um conhecimento a nosso respeito, e nós não conseguimos esse conhecimento, essa luz, essa iluminação em nós mesmos. Nós precisamos de uma luz que ilumine o nosso coração, que revele não só o nosso coração para nós mesmos, mas que principalmente intermedie, porque nós só podemos nos conhecer por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho para o autoconhecimento. Não conseguiremos esse recurso senão por meio de Jesus. E Paulo vai nos dizer que Deus mesmo brilha em nosso coração para o conhecimento de sua glória na face de Cristo. Então, o importante para nos conhecermos não é nos conhecermos diretamente, mas é conhecermos a Deus. E o próprio Deus se encarrega de iluminar o nosso coração, manifestar a sua glória, manifestar quem Ele é, manifestar todas as coisas que Ele pode, manifestar a sua riqueza, manifestar o seu brilho, a sua beleza. E onde nós vamos conseguir esse brilho, essa beleza? Na face de Cristo. Então, nós conhecemos a Deus na face de Cristo. E o que é mais maravilhoso, nós ficamos sabendo coisas a nosso respeito quando nós nos conhecemos na face de Cristo. Quando Jesus pergunta para os apóstolos, para os discípulos, quem as pessoas estavam dizendo que ele era, os discípulos respondem: João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o desejado das nações,
Tu és o prometido, Tu és o rei ungido, Tu és o grande profeta, rei, sacerdote, Tu és Deus encarnado. E então Jesus fala, você é feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. O meu Pai, o Deus da glória, foi quem revelou isso ao seu coração, foi quem brilhou esta luz da glória no seu coração, na face de Cristo. Então, quando nós conhecemos a Deus, o resultado é o que vem depois também, porque ele falou, por isso eu te digo, tu és Pedro. A identidade de Pedro foi forjada na base e na revelação de quem é Jesus, e não é diferente conosco. Nós também, quando Deus brilha em nosso coração, quando a luz da glória de Deus invade as trevas do nosso coração, joga para longe as trevas do nosso coração, Ele faz isso por meio da face de Cristo. Então, nós precisamos dessa iluminação para que caminhemos em paz, conforme conforme Zacarias irá cantar aqui e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Ele nos livra dessa habitação de trevas, nessa habitação de incerteza, dessa habitação de incertezas, de angústias muitas e do pavor mesmo da morte. Todos nós sabemos, temos a certeza de que vamos morrer, mas quando nós temos a esperança dessa luz, desse brilho glorioso na face de Cristo, que já conquistou, que já venceu a morte, que já ressuscitou, o nosso coração então é cheio de paz. E quando a nossa hora, quando formos enfrentar a morte, não vamos estar desesperados, não vamos estar fechados na angústia da incerteza, porque nós já temos o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, de modo que para nós o morrer será lucro e o viver é Cristo. Podemos então, conforme Zacarias canta aqui, caminhar em paz. O que precisamos então enquanto cristãos? No nosso último devocional, nós vimos que nós somos sortudos, nós precisamos ter convicção disso. Nós precisamos olhar para o quão sortudo, quão abençoados nós somos. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele nos predestinou, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, Ele nos redimiu em Cristo Jesus, Ele nos adotou, Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa, como garantia de que Ele deu sua palavra, que irá nos glorificar. Estamos selados, já temos esse pagamento que é o Santo Espírito. Não é um ouro, não é uma prata, não é um dinheiro, não é alguma coisa perecível. Nós somos selados, nós temos o selo do Santo Espírito habitando em nós, que está sobre nós e agindo por meio de nós. E Paulo, depois de contar todas essas bênçãos espirituais, ele não tinha um outro caminho senão fazer uma oração. E ele disse que esta era a oração constante dele pelos Efésios. E essa deve ser também a nossa constante oração por nós mesmos, pela igreja do Senhor. Nós precisamos orar essa oração, compreender essa oração. Ela precisa estar presente em todos os aspectos da nossa vida, que é a oração que Paulo faz pelos Efésios lá no capítulo 1, a partir do versículo 15, que nós vamos ler aqui. Por isso, porque ele havia mostrado todas as bênçãos espirituais, que eu acabei de narrar aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, ele estava sabendo que eles estavam firmados nas bênçãos de Deus, né? Nesta alegria da salvação, que esse povo que antes habitava em trevas, que eram gentios, que estavam alienados das alianças, das promessas de Deus, Deus gratuitamente, por meio daquilo que diz lá o profeta Isaías, bem como está no cântico de Zacarias, que ele traria luz para todos aqueles que estavam em trevas, inclusive as outras nações, inclusive os gentios. Chegou em mim, chegou em você, está alcançando o mundo inteiro. E Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo não parava de agradecer a Deus por todas as bênçãos espirituais, e ele não cessava de orar pelos Efésios. E aí qual é a oração? Qual é o conteúdo da oração? O que Paulo orava constantemente? E ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria.
e de revelação, no pleno conhecimento dele. A revelação nós temos, está aqui, a Bíblia é a revelação de quem Deus é, a Bíblia é a palavra revelada de Deus. O que nós precisamos agora é de uma nova revelação, é buscar revelação por todos os lados? Nananina, não. O que nós precisamos é de iluminação. Iluminação. Veja o que ele vai dizer aqui, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Lembra do que lemos ainda há pouco lá de 2 Coríntios 4, no versículo 6? Ele mesmo iluminou os nossos corações para o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Então o que nós precisamos? O que eu e você precisamos? Nós precisamos de iluminação. Iluminação para vermos a realidade da revelação de Deus, daquilo que está colocado na palavra de Deus, se tornando vida dia após dia dentro do nosso ser. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados para entendermos a nossa vocação, esse chamado eficaz de Deus, para que pertençamos a Ele. E isso está repleto, cheio de uma riqueza gloriosa, na qual temos herança. Temos a herança, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Esse é o nosso chamado eficaz. Deus nos chama de entre os mortos, Deus nos chama de dentro das trevas para participarmos de uma riqueza gloriosa, de uma herança inefável, de uma herança indestrutível. E ele não para por aí, ele ora também para que os nossos olhos sejam iluminados e compreendamos qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? É o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Cristo à igreja, eu, você, nós, a igreja espalhada pelo mundo todo, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós precisamos de iluminação mesmo, para entendermos a nossa vocação, o chamado eficaz de Deus nas nossas vidas, a herança, a rica herança indestrutível que temos em Cristo Jesus, e compreender e sermos tomados pelo poder que arrancou Jesus dos mortos. Esse poder, nós precisamos de iluminação dele hoje. Assim nós vamos ser livres cada vez mais da angústia, da inveja, da soberba, da avareza, e vamos ser tomados de uma plenitude através da frutificação no Espírito de Deus, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Hoje mesmo nós podemos ser cheios de amor, alegria. E essa é a minha oração por você. Essa é a minha oração por nós. Que você seja iluminado no nome santo de Jesus, que você perceba a riqueza da glória de Deus na face de Cristo, que você perceba que o motivo pelo qual Jesus nasceu foi para que nele fosse convergido céus e terra, e ele fizesse então novas todas as coisas em sua vida, que você passe a viver essa novidade de vida, essa novidade de amor, no poder que arrancou Jesus Cristo dentre os mortos, que você se entenda e se perceba selado pelo Santo Espírito da promessa, que Deus não te abandonou, que Ele derramou o Espírito Santo sobre você como um selo, e esse mesmo Espírito revela Jesus e vai encaminhar você em todos os aspectos da vida até que Jesus volte, até que Ele venha, para que você participe das virtudes da glória do Evangelho e da iluminação, da luz, dessas riquezas todas, que você viva feliz hoje, anunciando essas gloriosas bênçãos por meio de Cristo Jesus, que você seja cheio da ousadia para ver e compreender tudo o que Deus tem feito por nós através de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo devocional.